Olá, pessoal, esse é o nosso Beleza na Lata e vamos falar hoje sobre transtornos psiquiátricos na estética. Você vivencia isso na tua rotina clínica? Se você é um profissional da estética ou profissional de saúde, onde tem contato com o paciente que fica numa busca incessante por procedimentos estéticos, nós estamos aqui hoje com duas convidadas maravilhosas, com currículo impecável dentro da ciência, dentro da área acadêmica e clínica. E esse é o nosso Beleza na Lata, onde eu te convido a curtir, compartilhar e seguir nas redes sociais. Assim você sempre vai ter contato com os nossos conteúdos, que são feitos com muito amor e carinho. Por mim, doutora Cristiane Sonsino, e por ela, minha colega e parceira aqui no Beleza na Lata, Gisela Garcia. Doutora, boa tarde, bom dia, boa noite. Para quem está nos assistindo, né? É isso. Prazer aqui novamente. É um tema extremamente importante. A gente estava conversando antes, que é um tema que a gente já gostaria de falar há muito tempo, porque todo episódio a gente fala dessa questão, né? A gente sabe que a motivação do paciente pela realização de procedimentos estéticos está na esperança, essa é uma palavra, na esperança de se transformarem mais satisfeitos ou se tornarem mais satisfeitos com a própria imagem. E também uma melhoria mais psicossocial. E o que a gente fala de psicossocial? Mais aceito socialmente. Mas tem uma pressão da sociedade por isso também, isso preocupa. Então, a gente tem hoje, já se sabe, que estudos mostram que existem associações com disfunções estéticas e distúrbios emocionais ou psiquiátricos, elas estão associadas e concomitantes, e que essa expectativa do paciente pode ser diferente, né? Os resultados, eles se tornam um pouco mais obcecados pelo resultado, né? Então, a gente vai falar um pouco disso, eu acho bastante importante, e temos convidadas, claro, que especialistas no assunto para falar melhor do que a gente, né, Cris? Quer apresentá-las? Pois é, doutora Isabela Bars, que é psiquiatra, e a doutora Tatiana, que é psicóloga. Doutoras, muito obrigada por terem aceito o convite. Obrigada. Há muito tempo que a gente quer trazer profissionais como vocês, até porque, como a gente falava aqui de bastidor, eu acho que esse episódio, ele vem muito em sanar dificuldades que eu tenho tido no consultório, sanar dificuldades que eu tenho também para encaminhar as minhas pacientes para profissionais que tenham essa capacidade de desenvolver um trabalho específico para esse tema. E quando eu as conheci, fiquei encantada com o trabalho de vocês. E quero que todo mundo que esteja nos ouvindo, em qualquer momento, encontre vocês pela rede social que a gente vai deixar aqui, para que possa procurar sempre uma ajuda, né? Doutora Isabela, quais são os problemas psiquiátricos que levam os pacientes a procurar uma clínica de estética? Bom, primeiro de tudo, eu quero agradecer, meninas, pelo convite, né? É uma honra estar aqui e estar falando de um tema tão importante que eu particularmente vejo bastante na minha prática, de uma forma indireta, né? Não é para ser bem sincera, nunca tive pacientes com um transtorno dismórfico corporal, uma característica tão grave, né? É um extremo que a gente vê da parte estética. Mas eu tenho colegas, né? E esse tema tem sido cada vez mais procurado. Mas a gente trata também as comorbidades que vêm, né, junto com esses transtornos. E isso que tem alarmado. Porque antes a parte estética, né, ela vinha como um detalhe, algo que não surgia na entrevista psiquiátrica e hoje acaba sendo abordado, né? Por mais que não seja o tema central, às vezes, da procura do psiquiatra, isso acaba descrevendo muito do funcionamento do paciente para lidar naquele transtorno ou que mantém ele naquele transtorno. De uma forma geral, as doenças psiquiátricas que mais envolvem a estética, que a gente vê hoje em dia, né, seriam os transtornos depressivos, os transtornos ansiosos, os transtornos de personalidade, principalmente a personalidade emocionalmente instável, e também o transtorno dismórfico corporal.
Eu acho que, assim, geraria um podcast para cada um deles, né? De tantas coisas que tem para falar de cada uma desses transtornos. Mas eu acho que o que cabe aqui hoje, né? Eu vou pontuar um pouquinho de cada um deles, fazendo, né, uma interface aí com a estética. Por exemplo, no transtorno depressivo, o que a gente mais vê vai ser aquela busca, né, pelo procedimento estético, querendo, na verdade, preencher lacunas aí da autoestima, né, que são lacunas que não foram geradas necessariamente pela parte estética, mas os procedimentos por serem algo mais rápido, acessível, né, eles vêm com essa busca de tentar preencher. Abre parênteses, né, eu tenho até um caso recente de uma paciente que eu atendi num caso de extrema gravidade, né, de não querer mais viver mesmo. E ela tinha acabado de fazer um procedimento estético, tinha acabado de fazer um botox. Ela não estava tentando por fim a própria vida por conta do botox. Mas ali naquela semana que ela tentou, né, os extremos, ela também tinha tentado fazer um botox, né? E ela não culpava o botox, não é nada disso, né? Mas ela quis me exemplificar que ela estava buscando preencher o que estava acontecendo, né? Na mesma semana ali, né, esse sentimento que vai completamente oposto, que vai dar satisfação com a imagem corporal, que é de quem está ali buscando botox, para não querer mais viver. Isso é um exemplo, né, no transtorno depressivo. Os transtornos de ansiedade, geralmente, o que define, né, um transtorno de ansiedade? Que seria o comportamento mais evitativo, que envolve medo e preocupação excessiva. Então, isso hoje que a gente fala de mídia social, as mídias sociais, elas massacram, né, no sentido de colocar um padrão social e a preocupação das pessoas de se encaixar nisso, né? Então, isso causa muitos sintomas ansiosos, né, principalmente na faixa etária de crianças, adolescentes, que hoje é um público mais jovem e que vem renovando aí na clientela que busca muitos procedimentos, que antes isso não acontecia, pelo menos assim, numa proporção muito menor. Então, a gente tem visto que esses transtornos de ansiedade, né, na população de jovens, cada vez mais jovens, mesmo dentro da faixa etária. Então, estou falando de crianças assim, de 12 anos, 13 anos, buscando entrar nesses padrões. Então, assim, isso já também é uma pontuação dentro do transtorno da ansiedade. Falando um pouquinho de outros transtornos, no transtorno da personalidade, né? Às vezes, na personalidade emocionalmente instável, que a gente consegue ver um público maior, né, buscando esses procedimentos. Por exemplo, a personalidade borderline, né? O paciente busca se encaixar num padrão, né? E nessa sociedade que hoje exige um padrão, infelizmente, esse perfil de paciente é muito vulnerável, né? Então, a busca pelo procedimento estético, às vezes, vai ser para se encaixar nesse padrão, né? Que nem necessariamente estaria ali na essência daquela pessoa. São medidas extremas, né? Incessantes para estar ali naquele lugar. E junto com essa personalidade vem um comportamento impulsivo, que aí faz com que essa busca seja ainda menos pensada, né? É um pouco melhor calculada, que vai aí do bom senso do profissional entender essa impulsividade. E também, né, nessa personalidade vai ter aquela idealização em relação ao procedimento. Então, tanto na expectativa com aquele procedimento, né, e que ela vai colocar a expectativa no profissional, né, e na expectativa de uma vida completamente transformada por um procedimento. E estendendo um pouquinho mais, o transtorno dismórfico corporal, que dentro das patologias, assim, quando a gente vê em questão de estética, né, é o que a gente vê de mais grave. Por quê? Porque são aqueles pacientes que o procedimento estético vai ser o começo, né? Então, as patologias psiquiátricas, elas são muito entrelaçadas, mas geralmente, né, o transtorno dismórfico corporal,
ele pode vir antes de qualquer uma das outras patologias. Mas aquele transtorno se agravando com os procedimentos estéticos que nunca vão ser o suficiente para aquela pessoa, geram outros transtornos. Que aí gera o transtorno depressivo, o transtorno de ansiedade. Pacientes que, pela frustração de não conseguir atingir esse padrão, tem transtorno de uso de substância, que é muito importante, né? Esse transtorno dismórfico, doutora, o que seria? Só para a gente poder identificar. Perfeito. O transtorno dismórfico, ele vai ser uma insatisfação com alguma parte do corpo, pode ser mais de uma parte do corpo, e essa insatisfação, ela é desproporcional para o que os outros que estão em torno daquela pessoa observam de negativo naquilo que a pessoa enxerga. Então, óbvio que cada um tem uma percepção do próprio corpo, isso é relevante, né? Tanto que procurar um procedimento estético vai variar de pessoa para pessoa, e isso não é patológico, mas à medida que aquela busca, ela é desproporcional, né? Até para o profissional que está ali avaliando aquele procedimento, ele seria desnecessário, né? É a hora de se questionar sobre o transtorno dismórfico corporal. Então, é uma busca para reparar algo que o paciente enxerga como algo muito negativo no próprio corpo. E essa busca, essa forma de se olhar negativa, ela vai gerar consequências negativas no funcionamento desse paciente. Então, gera sofrimento, gera uma disfunção ali na forma dessa pessoa funcionar na sociedade. Vai afetar o trabalho, vai afetar o relacionamento, então aumenta muito o número de divórcios, por exemplo, aumenta o desemprego, porque um dos critérios, né, desse transtorno é a pessoa ficar em torno de 3 a 8 horas por dia checando, ou então tentando minimizar essa sensação de não estar adequado, do corpo não estar adequado. Ah, então, por exemplo, ela pode estar magra e se achar gorda. Isso? Não. Ou, de repente, ela fixa que ela tem uma ruga que ela não tem. Ou ela até tem uma ruga, é visível, mas ela dá uma importância maior para isso? Isso, Cris. Mais ou menos por mais aí. Ou menos. Em questão do magra e gorda, a gente tem que diferenciar se não entraria no transtorno alimentar. Que aí vai ter que ter uma avaliação um pouquinho mais detalhada. Se não tem os critérios da anorexia, por exemplo. Tá? Mas é essa insatisfação mesmo. Então, por exemplo, que você pontuou, né? Da ruga. Então, às vezes aquela ruga, ela foi feito um procedimento, já está ali praticamente imperceptível, né? O profissional considera um procedimento de sucesso, as pessoas que estão em torno não estão observando aquilo, né? Mas para a pessoa, aquilo está completamente impactando na figura dela. Nos casos que a gente diz assim, muitos casos, a correção, quando um procedimento bem feito, fica evidente que melhora, né? A gente vê uma melhora, é evidente, né? Que melhorou a autoestima, melhorou essa ansiedade pela busca. Ok, mas em estando com um distúrbio, isso muda, né? Tatiana, você pode falar um pouco para a gente, assim, da importância desse reconhecimento do profissional por esse paciente que tem o distúrbio? E como é que esses profissionais podem lidar com isso? Claro. Eu costumo, aproveitando a fala, né, da colega... Não, dá vontade de falar um monte de coisa com ela, não dá? Eu fiquei me segurando, você também, né? Eu fiquei aqui anotando um monte de coisa e pensando assim, eu quero fazer terapia com ela. Não, eu não posso, porque eu tenho que encaminhar meus pacientes para ela. Passa muita coisa. Eu vi tanta gente, eu vi tanta coisa. E os casos clínicos, né? Muita coisa legal. Mas é isso mesmo. E agora a nossa psicóloga. Agora Tatiana. a gente vem querer mais. Eu costumo, aproveitando, né, o que a Isabela estava falando agora do transtorno dismórfico, eu costumo dar um exemplo assim, é como se fosse uma casa, o nosso corpo é a nossa casa, né? E aí você olha para sua casa e você vê, tem uma rachadurinha aqui, tem uma marquinha de tinta ali, tem alguma coisinha assim que, ralou, descascou. Quando a gente fala de transtorno, a gente está falando que a visão para esses detalhes, elas ficam super
estimadas, né? Então, assim, não é para essa pessoa, é como se ela falasse assim, não é só uma rachadurinha, isso é uma rachadurona, isso daí vai cair, isso vai desmanchar, vai cair, vai desmanchar o quê? Essa ruga tá deixando minha casa horrorosa. Mas vai desmanchar e cair o quê? O meu emocional, o meu sofrimento, a minha dor. Aquilo, para mim, tem uma intensidade muito grande e tem um significado muito grande, que é aí que tá, né, o trabalho do psiquiatra, o trabalho do psicólogo, de tentar encontrar a origem desse sintoma. Porque eu acredito que muitas pessoas chegam até o procedimento estético, talvez com algum tipo já de transtorno, como a doutora Isabela falou, para tentar, né, e aí dando exemplo da casa, para tentar dar um retoque, para tentar melhorar aquilo. Mas a origem está em algum lugar, não está só na estética. Não é só pintar a parede. Por isso que isso depois... Exatamente. O vazamento, exatamente. Não é? Por isso que depois aquilo pode se intensificar ainda mais. E se a gente está falando de ser humano, né, e de sofrimento psíquico, né, e consequentemente de ética, a gente precisa pensar, né? Então, quem é esse o meu paciente? Ele está me falando sobre o desejo dele real de melhorar em algum aspecto da vida dele, se sentir feliz com alguma coisa, ou ele está me dizendo sobre algo que vai além, né, do bem-estar, mas vai preencher, né, algum vazio, ou vai tentar lidar com alguma questão mais grave que com o procedimento estético ele não vai acessar. Então, aquilo acaba virando como se fosse uma bola de neve, né? Que talvez é o exemplo que a doutora trouxe, né? Então, ela foi fazer o Botox pensando que aquilo poderia preencher um vazio. Mas de onde vem esse vazio? Né? Então, às vezes, o profissional que questiona o seu paciente, que faz uma busca, né? Na psicologia, a gente faz a entrevista de anamnese para pensar qual é o melhor tratamento, né? Acredito que o pessoal da estética também deva partir aí para poder entender até o que esse paciente está querendo, entender um pouco da história, o que te trouxe aqui, uma escuta ativa que a gente chama, né? Do processo que a pessoa precisou criar dentro dela para ir buscar. Foi um padrão que eu tô querendo seguir a partir de algo que foi dito para mim? Não, foi algo que em algum momento da minha vida eu pensei, se um dia eu tivesse a oportunidade, acho que seria legal, ficaria bonito, né? Aí voltando na ideia da casa, né? Não, eu acho que a cor amarela para casa fica bonita, mas a cor azul também. Então, eu acho que ficaria legal, harmonioso, acho interessante, eu acho que tem muito a questão também da competição. A gente está numa sociedade muito competitiva, né? E muito... Então, a gente fica se comparando demais, né? Quando um profissional, né, ele tem essa escutativa, eu acho que ele escuta, inclusive, assim... Olha, eu quero esse rosto aqui. Isso pode ser um sinal de alerta. Né? Como assim esse rosto aqui? Essa né? boca. Essa boca. Eu quero ficar igual a esta pessoa. Não é às vezes não, tá? Eu imagino, Toda né? consulta, Sim. eu tenho uma referência que a pessoa traz. A maioria dela. E aí essa referência pode ser, sim, um modelo desejável e que às vezes vai entrar em contato com a possibilidade para o físico daquela pessoa, como também pode ser um sinal de alerta, né? Então, mas espera aí, você quer ser essa pessoa? Né? Ou você quer algo para você que possa estar parecido com isso, mas a partir das suas condições? Então, eu quero ser igual. Isso, né? É interessante isso, né? Que é aí que deve ser, eu acho que, olhado para a expectativa do paciente. Isso, exatamente. Eu acho que perguntar para o paciente qual que é a expectativa dele em relação ao procedimento estético abre uma porta gigantesca para você entender qual que é o significado daquele procedimento para aquela pessoa. Né? Porque, assim, se você parte de expectativas irreais, né? Fantasia. Se nós olhamos, assim, o profissional vê que aquela expectativa não é real, é a hora de parar
e vamos conversar um pouquinho da sua saúde mental, né? É por Porque isso provavelmente que o profissional precisa saber sobre esses transtornos psiquiátricos, porque senão aquilo pode passar batido. Né? A expectativa, essa ideia de que expectativa não é realidade, né? Para gente que trabalha com saúde mental, isso é um alerta. Uhum. E é um grupo de pacientes dificílimo, é desafiador, porque você identificar a que ponto é uma vontade ou é um distúrbio é difícil, né? É uma conversa um pouco longa. Você analisar sinais e sintomas de que ele tem esse distúrbio, né? Distúrbio e transtorno seria a mesma coisa? Eu posso usar distúrbio e transtorno ou são palavras diferentes? Transtorno psiquiátrico e distúrbio psiquiátrico, eu posso usar da mesma forma nesse caso? Olha, o que é mais usado, né, que livra um pouco mais de estigmas, né, que acaba sendo mais científico, é transtorno. Mas acaba que para nossa linguagem corriqueira, né? Eu acho que você não vai ser mal interpretada de falar distúrbio. Eu falei, tá medo tudo de bem. falar subir pra cima e descer pra baixo. Porque a gente está isso. conversando hoje com Sim. mais responsabilidade, né? Então, obrigada pela explicação. Eu fico preocupada com alguns termos às vezes. Então, realmente, identificar esses transtornos é bom até pro profissional. De falar, olha, eu vou chegar onde esse paciente quer. E é bom para o paciente também, para chegar no limite, falar, olha, o seu limite vai ser esse. Porque a gente via antigamente pessoas extremamente preenchidas, extremamente performadas, assim, e que ficava até feio, mas ela se sente bem daquela maneira. Então, é identificar que tem aí algum transtorno, né? Alguma coisa a se trabalhar antes. Até a gente estava comentando sobre isso. A gente fala, hoje já é usual ter um psicólogo, um psiquiatra tratando pacientes de bariátrica, né? Já deveria ser usual também ter em clínicas de estética, na minha opinião. Eu acho que de ter uma pré-consulta, né? Eu acho que sim, a gente sempre fala isso, né? É um trabalho multidisciplinar, em que se vai fazer um ou outro procedimento de correção, que é pequeno, um procedimento menos invasivo, ok, não precisa. A partir do momento em que você vai inserir um protocolo onde a pessoa quer muito mais, ela deveria passar por uma avaliação por esse tipo de profissional, na minha opinião. Até porque senão também é cobrar muita responsabilidade, né, de vocês que já estão tudo lá calculando, organizando, pensando, né, como esteticamente aquilo vai ficar favorável para o paciente, né, também, né, ter que lidar com esses transtornos e tentar resolver isso também, né, então poder ter essa partilha, né, a partir do momento que vocês podem perceber algum tipo de sinal, mas ter um outro profissional ali dentro, né, para poder trazer isso, acompanhar, avaliar, né, é muito importante. Pode ser até um momento de um diagnóstico que ele não tinha nem antes. imaginado. Não tinha Então, noção. Não tinha noção de que exatamente. tinha. Nossa, com certeza. Isso que eu tava pensando, assim, quando me veio o tema, porque muitas vezes, e eu imagino que muitas na prática de vocês vão ser o primeiro profissional que vai olhar para aquele paciente. Linha de frente, a gente chama linha de frente. Mas vai ser o primeiro profissional. Né? Então, ter um olhar mais atento, porque geralmente, muitas vezes, o paciente não está com uma lente que ele está se enxergando doente. Né? Ele está com a lente adoecida. Então, ele não vai passar, às vezes, por livre e espontânea vontade, pelo psiquiatra, pelo psicólogo, antes de um procedimento. Então, é responsabilidade do profissional olhar para isso, né? Então, acho que, assim, a parte de envolver esses profissionais de saúde mental nos procedimentos estéticos também é responsabilidade profissional, né? Então, assim, o paciente, se a gente está com o intuito de abordar pacientes adoecidos, esses pacientes, eles não vão ter conta que eles não vão ter condição de eles, por si só, às vezes, procurar essa ajuda profissional de saúde mental antes. Então,
uma responsabilidade do profissional de estética que olha para isso, já fala muito da política que aquele profissional trabalha, né? Porque acaba que ele puxa para ele também essa responsabilidade de olhar para a saúde de uma forma como um todo desse paciente. E eu tenho aqui 2 contextos. Eu acho que se o profissional da estética não for pelo amor ou até por essa responsabilidade, ele vai pela dor indicar. Por quê? Uma fala anterior da doutora Isa é justamente ela falou antes da expectativa. Você tem que perguntar a expectativa. Ela falou, olha, pode até ser um problema, porque o paciente vai ficar insatisfeito. Não tem fim. Então, a insatisfação ocorre frente a um resultado que não é atingido. E a gente chama a atenção do pessoal para um episódio anterior que nós gravamos. Nós gravamos 2 episódios com advogado. Sobre termo de consentimento, sobre ficha de avaliação, sobre uma documentação que nos dá amparo jurídico. Então, esse episódio, ele é muito importante para quem está acompanhando, porque a gente não está só levantando uma bandeira, olha, é importante. Nós estamos levantando a bandeira, olha, é importante, e você precisa do que nós estamos falando aqui, porque a doutora, que é psiquiatra, a doutora Isa, alertou, olha, haverá insatisfação. Haverá expectativa não atendida, e isso é jurídico também. E no transtorno não tratado, isso não tem fim, não é, doutora? Não tem, não consegue chegar. E aí chega uma hora que o próprio profissional, eu imagino, né, da área de estética, né, ele se vê numa situação, pode chegar a um ponto de ser questionado. Né? Você não tá tendo efeito que você tá fazendo, não tá ficando bom. E aí, eu acho que pode entrar até nessa parte jurídica, né? Às vezes, logo no primeiro, não gostei, não era assim que eu queria. Então, quando eu pergunto, né? E aí, mas qual que é tua expectativa, né? Aí o paciente, eu quero só... Ele sente que eu não quero, que eu tô querendo chegar nisso, né? Então, às vezes, eu pergunto, ele fala, dá uma melhorada. Ele já sabe, porque tem paciente que às vezes já foi em outras clínicas e ele já sabe. Ele fala, eu quero melhorar. Aí eu faço uma outra pergunta. Mas você acha que com esse procedimento vai acontecer o quê? Aí o paciente fala assim, tirar minha ruga. Aí ele fala o que eu queria. Porque não vai tirar a ruga? Vai amenizar ou vai suavizar? Por exemplo, no caso da toxina botulínica, é um tratamento adjuvante, mas não é o tratamento de pele, a ruga está na pele. Então, existe em cada procedimento essa coligação de questões emocionais que até hoje eu luto para desenvolver, né? E que eu batalho para ter profissionais como vocês. No meu slide, que eu tenho uma aula lá de gestão, eu tenho um slide que eu tenho o divã. E falo, gente, tudo bem, nós temos que ter nutri, a gente tem que ter psicopedagogo, eu faço conexões com vários profissionais que podem estar correlatos com a estética, mas o psicólogo e o psiquiatra... É obrigatório hoje um profissional da estética, da saúde estética, que não tenha um profissional para encaminhar o seu paciente, né? Porque saúde mental, as doutoras sabem, virou moda. A doutora Tatiana até falava da questão do coach, enfim, né? A gente estava de bastidor aqui conversando, mas... Até que ponto a população geral sabe que precisa cuidar da saúde mental? Até porque veio pandemia, uma série de coisas, e todo mundo veio com o coach, precisa melhorar, e bota pra cima, ouve podcast. A gente ouve podcast pra ficar mais animadinho. Não vai dizer que não. Fazemos isso, né? O que nos motiva. Agora, é preciso, não sei como fazer isso, que se conscientize as pessoas, porque não é fácil, e isso vai ficar para o próximo episódio nosso, não é fácil o convencimento. Por quê? Porque muitas vezes no plano de saúde, às vezes é um pouco mais demorado, na rede pública é um pouco mais demorado, mas no próximo episódio eu gostaria, e vou convidar vocês, para a gente falar sobre isso. Como encaminhar, como que a gente aborda, né? Porque eu não posso chegar para uma paciente e falar assim, nossa, né? Absurdo isso, né? Eu tenho que ter. Então, a saúde mental, ela vai além
do que eu consigo na minha autorregulação. Ela vem com técnicas de profissionais, né? E aí eu estava anotando aqui, né, quando a doutora falava, onde vocês duas trabalham com adolescentes, né? E o que me chamou muita atenção, fiquei muito feliz de ver que vocês trabalham com adolescentes, porque eu já tive na clínica paciente de 13 anos querendo fazer preenchimento labial. Eu com 13 anos brincava de boneca ainda, então nem tinha isso, não tinha nada, né? Enfim, relacionado à beleza, né? Então, ou no atendimento assim, ó, o dia que eu fizer 18 anos, eu já sei que eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Não, já tem o banquinho da plástica, exatamente, né? Imagina o quanto isso vai perdurando e o que a pessoa pode ir fazendo isso mentalmente, com esse desejo, né? Será que não existe uma questão de que não é um transtorno, é só uma imposição da sociedade? Né? E aí vocês acham que é importante o diálogo familiar dentro para identificar esse transtorno dentro desse quadro? Seria mais ou menos por aí? Com certeza, né? Eu acho que o diálogo é extremamente fundamental. E não só para identificar, né? Mas porque às vezes não vai saber identificar, né? Mas vai saber aonde que esse padrão está sendo buscado, né? Em quem que é esse padrão que a minha filha está falando, né? Que meu filho está falando. O problema, né? Isso que a gente tem visto muito, eu acho que a Tatiana também vai saber falar pra gente, é que as famílias estão adoecidas, né? Os pais estão adoecidos. Então, é difícil a gente cobrar isso, essa escuta tão qualificada, né? Quando quem está escutando também está adoecido. Eu anotei aqui, quando a gente puxou o assunto da família, eu anotei. Será que a família ajuda ou atrapalha? Porque assim, eu tenho mães que levam os pacientes para fazer limpeza de pele, porque sente que chegou o momento, é uma coisa saudável, começa a incentivar o cuidado. E eu tenho mães ou familiares que denigrem. Você tá horrorosa, você tá feia, pelo amor de Deus, vamos dar um jeito nisso. Então, às vezes, a mãe, quando vê uma estria no corpo da filha, e a filha é novinha, mas leva a menina, nem tava ventilando que aquilo tá feio ou precisava. Então, eu pergunto para adolescente assim, e aí, tá te incomodando quanto isso? Você acha que é feio? Que horas? E aí a menina, não sei, minha mãe me trouxe aqui. Então, assim... Pode ser o veneno e o remédio, né? A família, né? Então, aí que tá, né? Eu falo que a gente tá precisando, né, de pensamento crítico. E o que é o pensamento crítico? É voltar a saber filtrar as coisas, né? Então, é isso que a gente está tentando fazer aqui, né? Até que ponto o procedimento estético é bom? Até que ponto ele não é? Até que ponto há necessidade disso nesse momento, que é um adolescente, que ainda está se desenvolvendo, tem outras coisas para assumir de mudança no corpo, inclusive, que é um sofrimento para eles também, né? O luto da perda do corpo infantil para o desenvolvimento de um corpo, né, na puberdade, que não é nem de adulto nem de criança, né? Que eles ainda estão confusos, né? Então, assim, realmente, a família, ela pode ser aquela que vai, de uma certa forma, apoiar, incentivar o pensamento crítico. Olha, você tá assim, né? Porque você tá passando por uma fase de mudança corporal, é a puberdade. Com o tempo vai mudar, vamos ver como o seu corpo vai ficar, né? Pra gente poder pensar em alguma coisa do tipo. Ou você não vai ter o corpo de fulana, porque você tá se comparando com a fulana que é adulta, né? Com a fulana que está na internet, com filtro no rosto, que tá com uma maquiagem, que pegou um pedacinho da vida dela só para mostrar. Isso que eu falo do pensamento crítico, né? Ou mesmo, minha prima, não sei o quê. Então, mas a sua prima, né? A sua prima tá numa fase ou de outra coisa. É o senso crítico, é questionar algumas coisas, né? Mas isso está falhando na nossa sociedade, né? Porque as pessoas estão confundindo um pouco o pensamento crítico de questionar com julgar. Então, eu acho que esse adoecimento das famílias, quando a gente
falando nessa parte do corpo, às vezes, no exemplo que você deu, tá horrorosa, não sei o quê, tem a ver com isso. A gente nunca teve maior possibilidade de vivenciar, né, tantas diferenças, porque a globalização proporciona isso, né? Então, você sabe como é uma pessoa que está lá nos Estados Unidos, na Europa, não sei aonde, não sei o que, o cabelo... Mas, ao mesmo tempo, o que a gente está fazendo com isso? Está competindo, comparando, está julgando, né? E aí, quando a gente faz esse tipo de tarefa, né? Esse tipo de atividade, a gente adoece. Então, a família, ela tem que ser tanto, assim, e é difícil falar tem que ser, né? Porque, lógico que ninguém faz tentando machucar, prejudicar, né? Mas ela precisa se fortalecer nesse pensamento crítico, de se questionar e ser um modelo, porque vai ser um modelo. Essa criança, por exemplo, que você falou, pode ser que hoje ela não se preocupe mesmo com isso. Mas esse mundo que está cobrando dela, você tem que ser bonita, você tá horrorosa, uma situação familiar que às vezes cobra isso. E na psicanálise a gente fala do verdadeiro e do falso self. O verdadeiro self é aquilo que a gente é espontaneamente, são os nossos desejos, aquilo que, né, a gente gosta. E o falso self é aquilo que a gente constrói para tentar assumir, né, ser algo que o outro espera da gente. Então, essa família, por exemplo, nesse exemplo, ela pode estar sendo alguém que está construindo um falso self muito doloroso e muito difícil, e que não vai ficar só na estética, vai ficar no trabalho. Por exemplo, meu chefe nunca vai gostar de mim, eu nunca vou conseguir ter um bom cargo porque eu não sou boa o suficiente, né? O que eu penso é que, assim, a estética, ela é um ponto diante de vários outros que a pessoa pode vivenciar a partir do acolhimento do ser e das suas diferenças e do julgamento do ser e suas diferenças. A partir do momento que você usa as diferenças para pensar em coisas positivas e de uma certa forma, crescimento, né? A família vai ser apoio, a sociedade vai ser apoio, né? A própria pessoa vai ter uma autoestima que apoia quem ela é e faz ela se sentir satisfeita com quem ela é. E aí, se ela quiser procurar uma coisa ou outra, né, para se sentir um pouco melhor, tá tudo bem. Agora, se dentro da família já tem um modelo, né, esse modelo de muito julgamento, às vezes até de deixar, né, livre, assim, entendendo que o adolescente, o pré-adolescente vai saber filtrar aquilo que está vindo para ele sem um apoio, sem uma conversa, sem um adulto que possa mediar esse pensamento, aí isso não E vai ser difícil o adulto mediar, porque como a doutora Isa disse, as famílias também estão adoecidas, né? Exatamente. Eu sou mãe de uma menina de 13. Então, eu tenho um desafio muito grande. A Cris sabe, a gente conversa muito, assim. É um doce de pessoa, graças a Deus não noto nenhum transtorno, mas tem os seus desafios de uma adolescente de 13 anos, né? Então, tá exatamente nessa fase que você disse, da puberdade, aparecem a acne, aparecem algumas coisas que são... atrapalham essa questão do ser bonita na cabeça delas, né? É normal da idade, mas eu estou feia, né? Então, eu acho que a gente tem que olhar como mãe para isso com muito respeito e saber entender que para mim não é quase nada, para ela é muito, né? E aí o profissional, quando eu levo numa profissional para fazer uma limpeza de pele, para cuidar, ela se sente acolhida, então ela se sente cuidada, isso é muito importante. Eu vejo que eu não vejo tanto... A limpeza de pele dá um resultado muito bom, né, Cris? Mas existe um acompanhamento de uma dermatologista. E eu vejo mais resultado, às vezes, na limpeza de pele, na questão de autoestima, do que na dermatologista, que ela vai passar um medicamento e ela vai levar um tempo para acontecer. E certa vez eu falei para a dermatologista, eu falei, a gente precisa se ver mais, porque existe uma questão... psicológica com ela. Isso eu expliquei para a dermatologista. Não é só a questão de você falar, olha, daqui 3 meses você volta.
Com um adolescente isso é um pouco diferente, porque ela não tem esse daqui 3 meses você volta. Eu quero melhorar. E outra coisa que eu brinco muito na minha casa é que a escola é uma selva, sabe? Ela enfrenta desafios dentro da escola. De um olhar de falar assim, mãe, sabe como eles vão me chamar na escola? De choquito. Mãe, sabe como é que eles vão me chamar na escola? Que hoje é o atual bullying, mas não chega a ser um bullying. Mas existe essa questão do como vão me ver, não como eu estou me vendo. Como é que eles vão me ver? E isso é uma questão também a se pensar. Ela não tem transtorno nenhum, mas pode ser que na vida adulta, com tudo isso que vem acontecendo, de chamarem de choquito, de chamarem disso, chamarem aquilo. É uma menina linda, né, Cris? Não é uma menina que a gente precisa dizer assim, não, olha, precisa melhorar isso. Não, tá bom, se eu olhar para ela, eu vou dizer, não, mas tá perfeitamente normal para a idade. Mas não tá bom para ela. Então, tem esse olhar, assim, às vezes, como profissional, de ter esse acolhimento, de falar, não, vamos fazer uma coisinha aqui, mesmo que não precise, mas dentro de uma conversa com esse paciente, desse olhar acolhedor, né? Mas, assim, né, é que eu estava falando, as pessoas procuram em proporções diferentes, né, os procedimentos. E eu acho que esse exemplo foi muito bom, da sua filha. Eu vou até usar ele, né, se você me permite. Porque, assim, a gente tem que acolher, né, a gente tem que entender que o sofrimento para aquela pessoa é diferente do nosso, né? Estar ali naquele universo da escola é o universo da criança, do adolescente, né? E realmente a forma que ele é visto ali, para ele vai importar, né? Porque faz parte da adolescência a identidade do adolescente, ela começa a se formar através do social. Antes a gente tem, claro, o modelo familiar, sim, mas é uma descoberta muito mais interna de quem eu sou, o que eu faço, o que eu sou capaz. Chega na adolescência, tem esse desejo e é necessário para o adolescente estar num social. Isso, e ele está integrado ali, é importante. A gente tem que ajudar ele a integrar ali de uma forma saudável, né? Uma limpeza de pele, às vezes um creme dermatológico que seja indicado para a idade, que são coisas que não são definitivas, né? Que não vão impactar na imagem de uma forma definitiva e que seja da vontade daquela pessoa, que para ela faça sentido, né? E tá tudo bem. Às vezes, assim, o paciente vai procurar, né, os procedimentos com ansiedade mesmo, né? A ansiedade de estar bem ali naquele lugar da escola. Por exemplo, se você não acolhesse sua filha, então pode ser que a escola passe a ser aversiva, porque ela não quer estar exposta àquele lugar. Porque para ela, a pele dela, do jeito que ela tá, não faz parte daquele contexto. Ela não está se identificando, né? E isso tem que ser cuidado, né? Em proporções maiores, que ainda bem que a sua filha não está com nenhum transtorno psiquiátrico, mas isso pode gerar, né? Um adolescente pode ter transtorno de ansiedade e ter evitação do contexto escolar. E tem muitos, né? Por motivos diversos, inclusive de estética. Então, a estética aí vai ser tratamento também, né? Você tratar a pele, ela vai fazer parte do tratamento, mas é importante estar olhando para a parte mental. Né? Chama saúde estética, né? Por isso emocional. Exatamente. O que no emocional isso pode afetar, né? Mesmo que faça, né, a limpeza de pele e tudo mais, mas se aquilo persiste, né? O que isso pode afetar internamente? Tem uma autora, ela chama Berasturi, eu acho muito interessante que ela fala, até o nome adolescente, né? Adolecer vem de adoecer. Que ela quer dizer? Assim, existe uma linha muito tênue entre coisas que a gente acredita que são um adoecimento e coisas que não são na adolescência. Então, por exemplo, é comum do adolescente questionar as coisas. Ah, mas por que eu tenho que me vestir de tal forma se eu quero me vestir igual o cantor tal? Nananana. Tudo bem. Isso parece um adoecimento, né? Porque está enfrentando as regras, mas vai naquele nível de, assim, questiona, e depois usa, e depois percebe, isso não dá muito certo, não sei o quê.
Eles questionam às vezes religião, eles questionam outras coisas, eles querem fazer parte de um social e às vezes quer se vestir daquela forma e tal. O que ela fala que é a linha muito tênue é que num primeiro momento a gente pode pensar, né? Nossa, tá sofrendo muito por causa de uma questão da pele e tudo mais, e aquilo, né? Até ali tá tudo bem. Faz parte da adolescência questionar o físico, porque tá mudando o corpo. O que passa, e aí já não é adolescência, aí já é realmente um adoecer, é assim, eu não me aceito assim. Né? Eu não aceito passar por esse processo. Eu não consigo, de forma alguma, esperar o meu processo, né? Os meninos têm aquela questão do estirão, da voz mudar, né? Então, assim, eu não me reconheço, né? Nesse corpo, eu não me reconheço nessa voz, eu não me reconheço nessa espinha. Mas, espera aí, faz parte do seu crescimento, né? A gente pode tratar isso para melhorar, mas é você. E tá tudo bem ser você, porque o seu amigo também tem, o outro também tem, né? Até um certo ponto. Entende? Assim, essa linha tênue entre o que faz parte de um questionar, que tá tudo bem, faz parte da adolescência, tá criando a identidade própria, é baseado também no social, e aquilo que passa a ser um questionamento rígido, né, que a pessoa começa a não se reconhecer mais, né, que a doutora falou muito, né, da intensidade, né. Ô, Cris, a gente deixou aqui uma vontade de montar um simpósio, algo nesse sentido, algo voltado, com elas duas, mas algo voltado para esses profissionais, porque esse episódio lançou um desafio gigantesco agora para os profissionais de estética que nos acompanham. Muito, porque a gente precisa. Porque é pouco falado sobre isso e demonstrou uma importância muito grande. E aí eu acho que só um episódio de podcast não dá, 2 não dão, 3 vai ser pouco. Vamos ter que ter um simpósio sobre. Um evento, com certeza. Vai ter que ter um evento focado sobre. E a gente sempre brinca aqui, eu sempre brinco, Cris. Eu falo assim, vamos puxar a gaveta da clínica, né? Que eu brinco que você tem sempre alguma coisa guardada que você não usa, mas que é super importante. A gente vê muitos profissionais trabalhando todos da mesma forma e buscando sempre o mesmo protocolo de atendimento. E a gente vem aqui e mostra, você tem uma coisa na sua gaveta que você não abriu e você não usou ainda. Eu acho que esse olhar dessa saúde mental pro profissional de estética é um diferencial gigante. Eu acho que é como você falou, doutora, a questão do cuidado com o paciente é um diferencial profissional. Então, para quem está nos escutando agora, nos assistindo, pega essa dica, abre essa gaveta, pega isso, sabe? Porque eu acho super importante. Não é só o que, olha o que eu fiz, olha o meu antes e depois, olha, o paciente vai fidelizar. E é o que a gente quer esse paciente com a gente, não é? Nossa, muito, porque eu tava pensando aqui, uma das coisas, assim, que eu fiquei apaixonada na Cris foi isso, porque eu conheci a Cris através da minha mãe e da minha irmã. E minha mãe e minha irmã amam os procedimentos estéticos. Mas, às vezes, não dava para fazer um procedimento junto com o outro. Por condição de saúde, não dava para fazer o procedimento que elas queriam. E a doutora Cris falou, não. Eu nem sabia que você era médica. Não vai fazer. Eu tava lá assim, tá vendo a resposta do profissional? Aí a minha mãe me contou, eu não pude fazer o bioestimulador por causa disso. Vendo? Aí eu... Gostei dela. Que bom. Eu acho que eu vou lá. Apanhei, não sei se você sabe. Apanhei mesmo, fisicamente, em 2024, de uma paciente, porque ela não tinha elegibilidade para uma técnica. Eu disse que não, até porque era um não assim. Ela ia se prejudicar muito, ela ia sofrer queimaduras. Ela tomava fármaco fotossensibilizante e o tratamento era fototerapia. Eu falei, olha, você não pode, se eu colocar a luzinha, eu falava assim, se eu colocar a luzinha em você, vai queimar a sua pele inteira. E foi difícil essa aceitação a ponto de eu ter uma lesão física, né? Então, realmente, saber dizer não, né? Por isso que a gente tem um episódio depois desse, para a gente falar justamente
né? Como a Gi falou, precisa de um evento, precisa de um apoio, porque nós, profissionais da estética, precisamos muito de vocês para saber encaminhar, mas para poder ter a orientação de como agir em diversas situações. Por isso que a gente tem o segundo episódio. A gente entende, para quem está nos assistindo, a gente entende que ficou essa questão de que como é que eu vou saber? Né? Nossa, é tão importante e é tão difícil o diagnóstico, né? É tão difícil elucidar se realmente tem um transtorno ou não. Então, calma, a gente vai resolver isso, né? A gente resolve no próximo episódio. Sim. E vamos pedir dicas para elas? Vamos, eu queria que vocês dessem a palavra final. Vamos começar com a doutora Isa. Bom, eu acho que, assim, de dica para o profissional, fica assistir o próximo episódio. Que a gente vai falar um pouquinho disso. Gostei. A gente vai falar um pouquinho, né, das perguntas que são fundamentais na entrevista da anamnese pro profissional que está ali na linha de frente da estética, que vai conseguir escutar com mais... não é, na verdade, ouvir, é escutar. De verdade, né? O que aquele paciente está querendo falar nas entrelinhas, né? E saber a hora de dar uma pausa naquela conversa e estender um pouquinho mais, sem direcionar para o procedimento estético. Então, a gente vai ensinar um pouquinho como que são essas perguntas, deixar até um material para quem quiser. Sim. E a dica, assim, que agora seria para os pacientes, né, que às vezes é o público que também está aqui ouvindo a gente, que aceitar a saúde mental, né, o tratamento da saúde mental como uma parte fundamental para o corpo, para a vida continuar fluindo da forma menos sofrida possível, né? Hoje em dia, a saúde mental, ela não tem mais que ser olhada e nunca deveria ter sido, né? Mas hoje a gente consegue falar um pouco melhor dela, não mais como um problema, não mais como um processo que deu errado, né? Uma falha. O procurar o tratamento de saúde mental não é cavucar ferida do passado que a pessoa quer esquecer, né? Não é motivo de vergonha nenhum. Procurar saúde mental, né, o tratamento, procurar amparo para conseguir viver de uma forma mais tranquila, conseguir viver com mais qualidade de vida, né? É tratar sintoma que deixa a nossa qualidade de vida ainda mais prejudicada nessa vida que já está tudo tão difícil, né? Tudo tão esmagador. E às vezes é tudo muito mais simples, né, do que conviver com esse transtorno. E nem tudo é transtorno, né? Muitos pacientes que a gente avalia, eles só estão precisando de uma conversa, de um direcionamento, né? Muitos não se enquadram em transtorno psiquiátrico, né? Mas dar o nome para aquele sofrimento, para aquele sintoma, já é libertador, né? Então, eu acho que essa é a dica, né? Que se o seu corpo, se a busca por procedimento estético, ela está sendo tão importante, né, na sua vida, às vezes seria o momento de olhar o que está te motivando a essa busca, né? E às vezes a resposta vai estar na ajuda de um profissional de saúde mental. Eu penso, né, que a saúde mental no Brasil chegou, pelo menos a psicologia, né, que é tão recente assim, ela chegou muito para tentar ajudar na área, assim, nos transtornos, assim, que já estavam inseridos em sociedade, a gente precisa fazer alguma coisa, dar qualidade de vida para essas pessoas e tudo mais. E aí, eu vejo que a gente criou essa imagem da psiquiatria, da psicologia, do tipo assim, é para apagar o fogo quando o fogo já pegou. Ou é para trabalhar com aquelas pessoas que já têm alguma coisa, né, algo inato, que é algo muito grave, né, e que por isso acabou, né, até gerando preconceito. Eu lembro quando eu me formei há 14 anos atrás, 13 anos atrás, as pessoas falavam para mim, eu vim aqui porque mandaram, mas eu não queria estar aqui, eu não preciso disso daqui. E eu acho que a psicanálise me ajuda muito nesse sentido, né?
e tendo a experiência, indo para fora do país, conversando com algumas pessoas, assim, saúde mental não é só transtorno. A saúde mental, ela pode ser prevenção. Então, quando você entende, eu tô com uma ideia de fazer um procedimento estético, e você vai num programa de saúde mental, ou você tem um parceiro, né, a pessoa que vai fazer o trabalho, né, tem um parceiro da área de saúde mental, ele pode trabalhar para que essa decisão seja uma decisão mais consciente, uma decisão na qual a pessoa consiga entender qual é a função desse procedimento para mim, né? Eu não preciso, né? Eu não vejo que o paciente que vai para fazer algum procedimento estético ele só vai porque ele tem um problema. Não é isso. Mas então vamos fazer uma prevenção, né? Vamos trabalhar luto, porque quando você faz uma intervenção, você tem que elaborar o luto daquilo que você era para aquilo que você passou a ser, mesmo que seja algo pequeno. E eu não tô falando físico, eu tô falando emocional. Poxa, eu conquistei uma coisa que eu queria. Isso é um luto também. Eu achava que eu não seria capaz e eu conquistei, né? Então, como eu elaboro os meus lutos? Como eu dou conta, né, das coisas? Quais são as fantasias que eu tenho em relação a isso? Se eu falar sobre isso, se eu tratar isso, se eu tiver um lugar que acolhe e que me ajuda a pensar, é óbvio que eu vou fazer isso de uma forma muito saudável e muito melhor, né? E aí, com certeza, vai funcionar muito, né? Então, eu vejo isso, eu acho que para os pacientes, né? Assim, eu acho que é interessante sair desse olhar de que a saúde mental, ela é só para curar coisas ou só para lidar com transtornos propriamente ditos. Mas ela também é para fazer uma prevenção, para ajudar você a ter um pensamento mais consciente, ter autoconhecimento, conseguir criar a sua identidade a partir, sim, daquilo que você observa no mundo, que você acha legal, né? E com senso crítico você traz para você, mas também aquilo que você sente que é importante para você e que faz parte da sua essência, né? E poder construir isso, com certeza, os resultados de qualquer coisa que a gente faz vai ser muito mais efetivo, né? Então, para os pacientes, isso. E para os profissionais, né? Eu falei um pouquinho assim, a escuta ativa, né? Perceber alguns sinais, algumas questões. E conhecimento, né? Conhecer. Se você não sabe, né, o que é esse transtorno psiquiátrico, se você não sabe que corpo e mente não estão juntos, né? Não tem como desassociar, e o que uma coisa interfere na outra, a gente, né, acaba deixando de lado, e isso pode gerar algo pior depois. Mas enfim, podemos falar mais depois. Para eu poder encerrar depois. Cris, esse episódio eu me segurei, porque assim, eu gosto de falar bastante, eu até comentei, eu gosto de falar muito, mas tem tanta coisa vindo delas, eu não poderia cortar de forma alguma a fala de nenhuma das duas, porque foi especial. Eu agradeço demais a presença de vocês aqui. Que agradeço, com certeza. Obrigada, viu? E olha que a gente queria falar mais, viu? Vai dar muito episódio. E, pessoal, bom, minhas considerações finais são: hoje é uma realização de algo que eu almejei, sonhei muito, que é essa associação da saúde estética com a saúde mental, e hoje a gente está realizando esse sonho. Eu passo por processos, né, de apoio psicológico, psiquiátrico, eu acho isso muito importante. Elas falaram muito em tratamento e prevenção de transtornos, e eu ainda vou além. Eu acho que não só para lidar com o mundo e com as vivências e o que se foi, eu acho o que vai ser, enfim, né, para a gente elaborar tudo, eu vejo a saúde mental como obtenção de uma performance muito maior. Você consegue usar teu potencial de uma forma, acho que muito expressiva, toda vez que você tem esses profissionais aqui ao seu lado. E o nosso episódio de hoje veio para alertar
a importância de quem trabalha com saúde estética ter esse olhar da saúde mental voltado para o paciente. E esse é o nosso episódio de hoje, no qual eu te convido também para assistir o próximo episódio, onde a gente vai falar com parâmetros de ciência sobre como nós, profissionais da estética, vamos poder contribuir para a saúde mental dos nossos pacientes e trabalhar de forma multidisciplinar com esses profissionais que estão aqui comigo hoje. Então, quero agradecer vocês por estarem aqui. Muito obrigada. Muito obrigada, meninas. Obrigada, Gi, Obrigada, né, gente. por embarcar aí nos nossos desejos. Então, o nosso Beleza na Lata é isso, é falar na lata sobre a saúde estética. E hoje falando de saúde mental. Pessoal, te convido então, curte, compartilha, se inscreve no canal se estiver no YouTube, já tecla no sininho também, assim você sempre vai ser informado, até porque o próximo episódio está imperdível. Espero vocês então sobre transtornos mentais relacionados à estética, como o profissional da estética vai atuar. Um beijo grande, até o próximo. Tchau. Tchau, tchau.